Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui ao nosso encontro, primeiro encontro de uma série de eventos que estaremos realizando durante os próximos meses. Todos eles irão abordar diferentes temáticas sobre o processo de planejamento integrado. Hoje iremos começar com o primeiro dos eventos e vamos focalizar no processo de planejamento da demanda. Vamos compartilhar aqui a nossa tela, perfeito. Então, esse primeiro encontro vai ser sobre a transformação digital no Demand Planning e vamos compartilhar aqui, junto com o Henrique e com o Hugo, a jornada do grupo CRM. A nossa agenda vai estar dividida em 4 blocos. Temos previsto uma duração de 45 minutos aproximadamente. Vamos começar primeiro contextualizando o planejamento da demanda em um ambiente de planejamento integrado, né? Quais são os desafios, as vantagens de uma análise completa da supply chain, incluindo também todo um processo de planejamento financeiro e transformando esse processo num planejamento integrado. Depois, o Henrique irá abordar o processo de planejamento de demanda e a transformação digital desse processo, né? Como ele se compara o processo tradicional com ferramentas tradicionais versus as novas tecnologias que a gente tem à disposição. A terceira etapa será conduzida pelo Hugo e ele vai apresentar não só sua jornada pessoal também, sino a jornada que ele está liderando no grupo CRM, nesse processo de transformação digital dos processos de planejamento. E, por fim, vamos deixar um espaço para perguntas. Apresentando aqui rapidamente, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Duran, diretor de negócios da Novix aqui no Brasil. 3 filhos, né? O último dele brasileiro. E sou formado em economia, negócios e tecnologia. Desde o começo da minha carreira, trabalhei sempre em soluções de planejamento, na implantação de soluções de planejamento. Mais de 50 projetos na minha experiência aí em diversos setores e nos países aqui da Latinoamérica. O Henrique, que está aqui conosco, ele é nosso especialista em assuntos de S&OP, IBP. Ele é o pai do Henry e é escritor, está trazendo aí os primeiros livros que a gente tem à disposição no mercado brasileiro sobre assuntos como gestão de estoque, planejamento integrado, S&OP. Formado em engenharia, negócios e supply chain, com uma baita experiência também em projetos de planejamento, S&OP e S&OP. Mais de 60 projetos que ele atuou aí, estruturando e reestruturando esse tipo de processos em diferentes segmentos. E o Hugo, nosso grande convidado hoje, ele é gerente de S&OP e abastecimento no grupo CRM, pai do Heitor, formação em engenharia de produção e negócios, e tem mais de 10 anos de experiência em diversas áreas do mundo do supply. Então, para contextualizar aqui e dar início, né, a nosso caso que vamos estar apresentando hoje, nosso case, primeiramente trazendo aqui uma visão dos desafios que hoje enfrenta a indústria, né, chamada aí a indústria de 4.0, com um foco no cliente, no consumidor, mas que ela gera uma série de desafios para a gestão dessa cadeia, né? Começando por consumidores, clientes cada vez mais e mais exigentes quanto à personalização, tempo de entrega, expectativas, né? E isso se traduz em uma volatilidade nesse sellout que a gente poderia estar projetando, porque não somente mudanças temos de padrões de comportamento no próprio perfil do cliente, nos canais, sino também bastante volatilidade quanto ao impacto de promoções,
descontos, com uma cada vez mais personalização dessas campanhas, né? Isso traduz na cadeia uma necessidade de pré-construção de inventário para atender picos de sazonalidade, porém, com a necessidade também de equilibrar o capital de giro, custos de armazenagem e a disponibilidade. Então, aqui, o reflexo disso na cadeia, no inventário, gera uma necessidade de um equilíbrio, uma análise também, inclusive, de questões financeiras para esse trade-off entre capital de giro e nível de serviço. E se a gente vai formar isso atrás na cadeia, no plano aí de produção, teremos necessidade de um planejamento de capacidade para atender esses picos de demanda, né? Os preços de matérias-primas cada vez também que pressionam as margens, fruto da volatilidade, determinados por oferta e demanda de commodities, e a incerteza própria que a gente enfrenta também nos fornecedores de matéria-prima. Então, esse contexto tudo aí, como se traduz no âmbito do planejamento? Uma necessidade da gente ser cada vez mais assertivos, de tentarmos antecipar os impactos, né, na cadeia dos diversos eventos que vão acontecendo no decorrer do negócio. Para isso, nossa abordagem é de integrar a gestão e o planejamento do negócio em duas dimensões. Por uma parte, uma integração, podemos falar assim, de horizontal, que a gente integra diversos elos da cadeia, né? Então, nós precisamos trazer essa visão da ponta para trás, de forma integrada, para magnificar, dimensionar os impactos do que está acontecendo no sellout até a gestão de fornecedores, como isso impacta na gestão de estoque, como isso se traduz no financeiro, impactos em variáveis financeiras, mas também teremos a necessidade aqui de atender uma integração no horizonte temporal, trazendo uma integração do tático e estratégico para o operacional. Então, a nossa abordagem na Novix, como a Pipeline, como plataforma, e essa integração nessas duas dimensões para atender esses desafios nesse contexto que eu comentei antes. Porém, fazendo uso aqui de novas tecnologias e ferramentas que hoje temos à disposição, né, de analítica avançada, novos modelos de machine learning, inteligência artificial, que nos permite trabalhar com uma melhor assertividade, com maior volume de dados, com um replanejamento conforme necessidade e desvios das diversas variáveis de mercado, né? Tudo isso em plataformas tecnológicas que de outra forma não seria possível de gerir e de fazer uma gestão correta, né? E quanto a processos, integrando desde portfólio e demanda, operações, supply chain, até o financeiro. Então, essa é a nossa abordagem e essa série de eventos que a gente vai estar passando, eles vão atravessar todos esses processos e como eles se vinculam uns com outros. Agora a gente vai focalizar no processo, propriamente, de planejamento da demanda. Vou passar a fala aqui para o nosso Henrique, especialista de S&OP. Henrique, por favor. Perfeito. Bom, é uma baita oportunidade aí e felicidade de participar dessa primeira etapa aí da Masterclass. E eu vou trazer um pouquinho aqui sobre o que é o processo, né, do planejamento de demanda em si, né? É um processo que ele tem como objetivo central prever a demanda futura, buscando o máximo de aderência, ou seja, ele busca aí a venda potencial do mercado. E não dá para falar só da revisão, né, do processo de demanda sem conectar ele com a gestão de portfólio, né? Então, o planejamento de demanda em si, ele tem dois pilares importantes. O primeiro pilar é o ponto estatístico, né, onde você gera ali toda a leitura de histórico, e essa leitura de histórico você insere junto com a gestão de portfólio, né, conectada com essa revisão, para entender o que faz sentido ou não para o negócio, né? E aí trazendo em si inputs importantes como phase-in, phase-out, promoções e campanhas. A revisão de demanda em si, né, baseada nessa primeira etapa, que ela entra na revisão de dados, numa leitura de histórico, ela tem como pilares ali os dados transacionais, que são os dados internos da organização, as variáveis exógenas, né, que são
as informações externas, por exemplo, a taxa Selic, agora a 10,25, com a projeção aí um pouco menor aí para 2025, e outras informações como a detecção de outliers, tendência. Você tem ali uma fonte, né, uma estruturação, um motor estatístico para que você possa aprimorar e trazer, né, a revisão da demanda frente à realidade, né? Outros pontos importantes também, isso manualmente é um pouco mais complexo, né, que é identificar quebras, né, ou rupturas no meio do processo, para que você possa construir um planejamento de demanda aderente. Porém, quando a gente entra no planejamento de demanda, né, não dá para falar só de uma revisão de demanda, a gente precisa entrar dentro do campo colaborativo, né, que são informações aí que saem dessa estatística muito fria, né, e ela se conecta com a leitura mercadológica, com a visão do time de marketing, do time de trade, do time de vendas, com a oportunidade de colaborar aí ou por multinível, ou por canal, ou uma informação de desconto e reajustes, né? E aí você conecta tanto o estatístico quanto o fator colaborativo, garantindo que você tenha aí um número atraente e aderente ao mercado com captação, né, de todas as oportunidades internas e externas. E aí um ponto, né, extremamente importante dentro desse processo de demanda é garantir um só número, né, da organização, né? E aí você quebra aquele ponto, né, de informações independentes, em cada um tem um número, você senta, né, define aí, coloca o número colaborativo numa mesa para definir um consenso, e aí você discute, né, o que faz sentido ou não para o negócio, capta ali novas oportunidades, como calibrações de eventos, promoção, feedback operacional, e tem essa liberação do plano para o time de operações, né? E os principais indicadores, né, dentro desse fator, não vou entrar em detalhes aqui, porque o Hugo ele vai trazer com maestria aí no nosso case, mas trazendo os principais, entra aí toda a gestão, né, de estoque, variação de estoque, o bias, o MAPE e o FVA. E aí, fechando, né, esse um só número da organização, você conecta esse ponto com operações, que aí esse ponto de operações a gente vai discutir futuramente. Quando a gente começa a discutir, né, essa visão entre o tradicional e novas tecnologias, é importante aí pesar, né, o esforço existente nas organizações hoje, né? A gente observa hoje um mundo muito pautado aí a um esforço muito grande na preparação de planilhas, preparação de dados, reprogramação, e um pouco tempo, né, sobra muito pouco tempo para análise. Então, você tem aí esses steps do SOP e um esforço muito grande para conectar diversos números e uma limitação muito grande. A transformação digital, ela traz uma leveza para a operação, né? Então, observe que a gente sai de 10% do poder de análise para 90% de análise e 10% de manutenção. Então, a gente tem aí uma camada, né, que é a camada de vários Excels, né, que está aí se conectando e cada um tem a sua planilha, e você vira a página para um processo integrado, baseado, né, pautado aqui com machine learning, com inteligência artificial e conectado em tempo real, né? O seu processo de resposta, a sua conexão com as variáveis internas e externas se torna muito mais rápido. Então, você sai ali de 10% a 90% com poder e inteligência e entra, né, com 10% ali de manutenção, navegando nas explorações de novos cenários e preparação aí do demand planning para se conectar com as demais operações. Dentro dos pilares, né, qual é o preço, né, de um mau planejamento ou de um planejamento limitado, né, que você não consegue explorar ou expandir todas as análises, né? Você tem perda de venda, porque o seu processo ele aí é um pouco míope, né? Ele não consegue captar todas as oportunidades, e isso gera perda de venda nas organizações. Excesso de estoque, porque tem uma limitação e um processo de resposta moroso para se conectar quando você olha nesse mundo de planilhas e até você reprogramar todas as suas operações, você já aí ou perdeu venda ou gerou estoque excessivo, e o valor, né, da pressa aí, quando a gente começa a discutir alterações no plano, né, um processo de resposta que o cliente exige uma resposta mais rápida, você passa a contratar frete aéreo ou adicionar muitos setups na fábrica, isso se torna aí, acaba onerando a operação. São então 3 pilares que um planejamento mal estruturado ou um planejamento que tem uma certa deficiência para alcançar
toda essa leitura importante, estatística e uma inteligência, né, de aprender com os números, ele acaba afetando os resultados das organizações. Um ponto importante, né, dessa implementação que nós temos como exemplos em vários clientes, né, são números aqui percentuais, que nós adquirimos em vários projetos implementados e comemoramos com os nossos clientes esses resultados, né? Então, quando a gente olha a ótica de vendas, a gente observa aí uma melhora, né, na precisão de vendas em 60%, nível de serviço, uma elevação de 15%, média, e 50% aí de vendas, redução, né, de vendas perdidas a casa de 50%. E um fator positivo para o fluxo de caixa e para o workflow é a baixa, né, do estoque, são 16% em média, uma implementação tecnológica. Na ótica de operações, você passa aí a ter resultados de inventário, tempo de criar planos, e também você entra aí desse campo de falta de estoque, mas você, ao mesmo tempo, tem uma elevação da sua eficiência operacional e um processo de resposta. Na prática, você para de achatar a tua margem e começa a planejar melhor o que realmente está vendendo e quais são os produtos que se conectam com o mercado e com o seu cliente. Agora, eu passo a fala aqui, é um tema bem complexo, né? Mas aqui um overview, eu passo a fala aqui para o nosso mestre Hugo, que vai trazer aí mais detalhes e esses pontos com propriedade. Beleza, pessoal. Boa tarde aí a todos. Obrigado já antecipadamente aí ao Duran e ao Henrique por essa oportunidade. Né, ele me apresentou rapidinho ali, vou me apresentar um pouquinho mais. Sou pai do Heitor, né? Acho que a maior jornada na minha vida aconteceu quando meu filho começa. É uma jornada que acho que todo mundo que trabalha com SNOP pensa um pouco nisso. Previsão de custo, quanto que eu vou gastar de fralda, ir para o planejamento de nascimento. E aí, assim como toda a vida que acontece na prática, a gente vê que a vida fica um pouco tanto diferente quanto aquilo que a gente tinha planejado em todo o nosso ciclo de planejamento. E aí eu acho que é legal trazer um pouco minha visão, porque eu comecei na minha carreira na Bunge, né, uma gigante aí de alimentos agribusiness, e migrei para a CRM nos últimos 2 anos, onde eu tive uma oportunidade de ter uma visão um tanto quanto diferente dos negócios. E aí, quando o Duran me trouxe a oportunidade, eu falei, cara, talvez seja legal trazer realmente as grandes diferenças que eu encontrei esses dois. Eu vou me situar, vou passar rapidamente, talvez um pouco pela minha experiência, vou tentar resumir quase 15 anos aí em um slide, mas eu acho que é legal fazer isso, tá? Então, quando eu entro na Bunge lá em 2019, como estagiário, efetivamente, na primeira conversa que eu tive com o meu gerente de planejamento de demanda, meu gerente de SNOP, ele me explicou, né, porque eu não conhecia ainda o processo. Aqui a gente tem um SNOP, visão de 1 a 3 meses, e as principais dificuldades são: temos muitas dificuldades em dados, nós não temos uma ferramenta estatística robusta, falta de engajamento dos times colaborativos, dificuldade de ganho de escala em análise técnica, muito devido até ao que o Henrique trouxe, né? A gente passa muito tempo construindo planilha para suportar esses outros pontos e pouco tempo analisando. E a agenda de SNOP está sempre conflitando com a agenda comercial, com a agenda dos outros times. Isso há 15 anos atrás. Comecei minha carreira, passei de estagiário, de analista, e lá em 2014 eu tive a oportunidade de aprender, de ir para o SNOP do Trigo. E na primeira conversa que eu tive com o diretor de supply na época, ele fala: Hugo, nós temos algumas dificuldades no SNOP do Trigo. Entre elas, temos problema nos dados, temos uma ferramenta estatística não tão boa, falta engajamento dos times colaborativos, tem dificuldade de ganho de escala e análise técnica, conflito de agendas. E na época eu já coordenava um time que cuidava de 12 fábricas, mais 5 CDs e cerca de 100 itens espalhados em cada um desses pontos de distribuição, pontos de faturamento. Então, construí uma carreira, consegui modelar tudo, e foi quando, em 2019, eu assumo um novo desafio na Bunge, indo como gerente de SNOP na parte de F&I, e na primeira conversa que eu tive com o meu diretor, eu falei, cara, tá, mas quais são as dificuldades, né? Porque eu espero que nos últimos 10, 12 anos a gente tenha evoluído, tenha mudado as dificuldades. Ele falou, se eu pudesse resumir para você quais são as grandes dificuldades, são dificuldade em obter os dados, ferramenta estatística, falta de engajamento dos times, dificuldade de escala, etc. E na época meu time aí, ele cresceu, ele ganhou mais gente, ganhou mais corpo, e a gente já cuidava ali de 15 fábricas, 8 CDs e cerca de 150 itens. Então aí pode fazer a conta aí de multiplicação, a gente vai chegar a mais de milhares de itens aí de SKUs. Em 2022 vem a proposta
do grupo CRM, de me levar para aquele grupo, para assumir o desafio de gerência de lá de S&OP, e lá eu pergunto também, né? Pessoal, mas quais são as principais dificuldades que a gente que eu quero enfrentar, que eu vou enfrentar quando chegar? E para surpresa de 0 pessoas, dificuldade em dados, uma baixa ferramenta estatística, falta de engajamento dos times colaborativos, dificuldade de ganho de escalas, conflito de agendas e reuniões, isso sendo uma fábrica, um CD e 1.100 lojas. Pessoal, eu acho que eu tentei montar esse slide porque quando eu vou em apresentações, em fóruns, em workshops, eu percebo que as dores de quem está implementando, de quem já implementou e de quem está buscando um grau de maturidade é muito similar. Tá? Então, assim, vocês não estão sozinhos. Eu acho que esse é o principal recado que eu queria deixar. Tá? Então, desde uma micro-operação que cuida de pequenos detalhes, com 10 fábricas, ou então uma operação que cuida de uma fábrica, com 1.100 lojas, as grandes dificuldades elas são muito similares de empresa para empresa. Claro que vai ter uma diferenciação entre as menores, entre maiores, algum processo vai estar mais maduro, outros menos maduros, mas assim, estamos juntos no barco e eu acho que é legal ter essas conversas para a gente poder trocar aprendizados e saber mais ou menos, né, quais os caminhos dar e quais talvez os passos não dar também, né? É tão importante quanto saber fazer, às vezes é saber o que não fazer. Então, passando agora rapidamente pelo desafio que a gente encontra hoje no Grupo CRM, tá, pessoal? O Grupo CRM é detentor das marcas Copenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Copcoff. Então, hoje a gente tem mais de 1.000 lojas, seja no segmento de franquia, seja no segmento de lojas próprias, 1.500 colaboradores, lojas presentes em todo o Brasil. Nós trabalhamos todo mês com mais 300 itens de linha e mais 150 itens sazonais que entram e saem ao longo do ano, né? Então, creio que algumas pessoas que estejam assistindo aqui sejam clientes Copenhagen. Então, os ovos Copenhagen, os panetones da Brasil Cacau, a gente considera como item sazonal, obviamente. Todo o time comercial está extremamente drivado para a discussão orientada para o sellout. Então, quando a gente conversa com os times de marketing, o time de trade, eles estão muito na cabeça o comportamento do consumidor, ou seja, o sellout do que vai ser executado, enquanto o S&OP tem a tarefa de transformar isso em sell-in. Então, aí já traz mais uma complexidade, porque enquanto nossas ferramentas elas precisam olhar ambas as pontas e conversar de uma maneira que todo mundo se entenda, que todo mundo fale a mesma língua e que tenha, igual o Henrique falou, o mesmo número aí permeando em toda a companhia. Trazendo um pouquinho do desafio que eu passei na Coop, quando eu entrei em 2022, o principal motivo ali, né, a intenção de a gente criar uma área específica de S&OP, trazer efetivamente mais robustez ao processo, era porque nós identificamos que o S&OP que já existia na Copenhagen precisaria aumentar o nível de maturidade dele. Então, um dos primeiros pontos que nós fizemos na entrada foi realizar pesquisas qualitativas e quantitativas que pudessem mapear quais eram os principais issues do processo e quais eram os pontos já como fortaleza. Não vou ler todos os slides aqui, tá, pessoal? Isso aqui é muita informação aqui para a gente discutir. Depois, quem quiser mais detalhe, a gente pode conversar, mas rapidamente passando. Na pesquisa qualitativa, a gente entendeu que o S&OP da Copenhagen, da CRM, estava ali próximo do 3, entre 2,5 e 3. E quando a gente faz a pesquisa quantitativa, entre 6 meses dos primeiros trabalhos, a pesquisa quantitativa nos retornou de uma nota de 2,17 e depois de 6 meses já dos primeiros trabalhos, 2,94. De uma escala aqui de 1 a 5. Tá? Então, tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa, elas apontaram para o mesmo direcional, efetivamente, de onde estavam os principais gaps. Depois dessas pesquisas, ambas trouxeram bastante insumo para a gente perceber onde a gente ia pontuar. A gente dividiu o nosso foco em 5 grandes fontes de informação, em 5 grandes pilares de transformação, que são, não por coincidência, os mesmos pilares que eu também mostrei no slide anterior. Então, para cada um desses 5 pilares, nós elencamos 4, 5 ações que poderiam aumentar o grau de maturidade, trazer mais robustez e trazer, efetivamente, maior engajamento para as áreas. Tá? Vou começar aqui falando um pouquinho sobre as transformações que nós fizemos nas reuniões e colaborações e na própria parte de organização. Trazendo aqui o exemplo sobre como o ciclo funcionava, esse slide que eu trouxe aqui é um exemplo de como nós fazíamos a reunião de consenso. Então, nós tentávamos todo mundo numa sala, 10 a 15 pessoas, e plotávamos exatamente este número, essa tela. Tá? Então, a gente trazia uma tela cheia de dados, cheia de números,
E que, pessoal, quando vocês que já fazem parte de um processo de SNOP sabem, planejamento, SNOP, supply, está muito bem acostumado com o número, né? A gente gosta, é uma zona de conforto. Mas quando a gente vai para falar com marketing, com trade, esse tipo de tabela aqui, ele gera até uma resistência da pessoa. Porque a gente não sabe mais que número está falando, onde está vendo, etc. Então, aqui foi uma das principais mudanças que a gente fez de trazer algo que já estava no sistema, mas tinha uma visão puramente numérica, para uma visão onde a gente podia trazer mais gráficos para a jogada. E também, de uma vez só, fazer uma análise entre sell-in e sell-out, onde a gente pudesse analisar tanto o comportamento do consumidor, quanto o comportamento dos nossos franqueados e lojas próprias para atender este consumidor. Trazendo também quais eram as diferenças entre as colaborações das áreas que fizeram aquele ciclo, trade, marketing, comercial, abastecimento. Então, numa tacada só, a gente conseguiu transformar uma visão que era puramente numérica numa visão gráfica que traz muito mais engajamento dessas áreas que não estão tão acostumadas com tantos números igual a gente no dia a dia. Outro ponto muito importante, que todo término dessa reunião de consenso, onde a gente discutiu os números, chegou no consenso, nós terminamos a reunião com uma simulação financeira. Então aqui eu não posso trazer os dados, tá, pessoal? Dados sigilosos, os números do bottom line ali também é fake, tá? Mas é só para trazer um exemplo. Então a gente trazia, no mesma granularidade que a gente discutia nasquelas planilhas que eu te mostrei antes, os impactos financeiros e comparativos em relação ao business plan da companhia. Porque aí já trazia outro sentimento, outro engajamento. Porque na própria reunião de consenso, nós fazíamos a simulação do quanto que aquelas decisões, do quanto que aquelas projeções, do quanto que aquelas promoções estariam trazendo de resultados adicionais ou de penalizações para o processo. Quando a gente vai para a parte de indicadores de desempenho e tecnologia da informação, a gente teve que incluir também uma análise muito importante, que é a análise de FVA. O Henrique até colocou ali também, né, como os indicadores. Eu trago aqui um FVA, porque apesar de ser um indicador super importante, ainda não é tão conhecido, não é tão famoso, mas eu acho extremamente importante para quem tem um ciclo colaborativo de SNOP. E também a gente fez toda uma parte na tecnologia de informação, o quanto que o nosso cálculo estatístico estaria entregando valor. E esses dois pontos vocês vão ver no próximo slide, que eles estão extremamente conectados. Falando um pouquinho mais do FVA, a tradução, o acrônimo é Forecast Value Added, ou seja, o quanto que cada etapa do meu ciclo colaborativo está acrescentando de valor ao processo. Então a gente mede se tivéssemos seguido desde o passo estatístico da ferramenta até as colaborações entre áreas, quanto que cada área foi acertando ao longo do processo. Nesse gráfico aqui, eu trouxe para vocês o quanto que o estatístico começou, o quanto que o time de planejamento de demanda sugeriu e o quanto que a reunião executiva, ou seja, o número final, trouxe. Então, a gente percebe que cada etapa dessas, nós fomos acrescentando valor. Porque como a gente está medindo no WMAP é erro, quanto menor, melhor. Se a gente faz um acumulado no ano, que é o que está ali nos dados à direita, a estatística pura e simples apresentaria um erro de 36%, a preparação supply um erro de 29%, e todo o processo colaborativo um erro de 24%. Então a gente percebe que da estatística até a executiva, uma redução de erro de 12%. Aqui, como críticos que todo mundo de SNOP, todo mundo de planejamento somos, já ficou minha pulguinha atrás da orelha da primeira vez que eu vi esse gráfico. Legal, ainda bem que estamos atuando tão melhor que a estatística, mas será que a gente deveria ter tanta diferença da estatística para o ciclo? Será que, então, efetivamente, o nosso motor estatístico está nos ajudando de verdade? E aí, até quando eu apresentei esse gráfico em outra fórum ali, eu olhei para o Durão, o olho dele estava brilhando, assim, né? Acho que o Durão falou assim, tem um potencial cliente porque eu sei que eu consigo entregar uma estatística melhor que isso, tá? Então, já estou dando até um spoiler de como começou aí a relação da CRM com a Pipeline. E aí, pessoal, como eu comentei, foram rápidas as ações que eu passei aqui, todas aquelas ações a gente foi mapeando. E aí, ao longo do ano, depois de 2022 e passando de diversas ações para 2023, nós reaplicamos essa pesquisa. E, aliás, isso é um dos pontos que eu falo sempre, dou dica sempre quem está implementando.
pesquisa de maturidade, ela não é uma vez e pronto. Você precisa reaplicá-la para você medir, porque você pode ter surpresas positivas e também surpresas negativas, porque o processo é vivo, as pessoas trocam e as necessidades das empresas também trocam. Então, de 2022, aquele quadro que eu apresentei inicialmente, para 2023, a gente conseguiu evoluir muito em organização, em inteligência de desempenho e integração entre operações e vendas, onde a gente já foi para a nota 4. E quando a gente traz para as pesquisas quantitativas, eu mostrei ali que na primeira pesquisa quantitativa, na última pesquisa quantitativa era 2,9, nós subimos no final de 22, começo de 23, para uma nota geral de 3,91 de uma escala de 1 a 5. Então, é um ponto, né? Mas para quem conhece essa metodologia, sabe o quanto que é suado crescer isso. E quando a gente fala nota 4, pessoal, assim, é o primo, assim, tá? O nota 5 é o S&P, é o sonho de todo mundo, que praticamente só existe em livro, tá? Então, a nota 4 é uma ótima nota. E é claro que eu sempre reforço isso para meus times, etc. Quando a gente olha de maneira pura e frio, eu não acho que o S&P da Copenhagen estaria numa nota 4. Mas a parte do S&P também é o que as outras áreas enxergam. Se as outras áreas enxergam os 0 numa nota 4, vou ficar feliz e vou dormir contente, a sensação de trabalho cumprido. E quando a gente debruçou sobre os efeitos das notas, né, para chegar no ponto 390, a gente foi tentando entender quais eram as principais lacunas de desenvolvimento que a gente precisava atuar para melhorar ainda mais. E praticamente das 4 grandes lacunas da pesquisa quantitativa, nós fizemos 100%, nós tivemos das 4 lacunas, nós tivemos 3 notas menores em ferramentas. Então, a gente percebeu que para dar o próximo passo, efetivamente, no processo de maturidade, no ganho de engajamento, a gente precisava realmente atuar na parte de ferramental da companhia. Até porque vocês perceberam que as inovações que eu trouxe aqui no processo, olhando, às vezes a gente pode até falar que deu um passo para trás. Eu saí de um sistema e fui para o Excel. E aí, começamos o contato com a PayPlan. Né, fizemos alguns testes pilotos, passamos alguns dados, não passamos toda a base completa e pedimos, pessoal, calculem aí se a gente tivesse pura e simplesmente usado todo o motor estatístico da PayPlan, o quanto que seria melhor o nosso cálculo estatístico. E aí, quando eles nos devolveram esse ponto, que a gente sai aqui de altos erros da ferramenta anterior, para praticamente todas as linhas aqui com erros menores, a gente percebeu que era realmente o próximo passo necessário para dar para efetivamente buscar esse grau de maturidade do processo. Então, quando a gente olha sobre o processo de digitalização, no momento que a gente implementa a PayPlan, nós tínhamos praticamente todas as etapas sendo feitas via Excel e PowerPoint, e o motor estatístico, o motor de ferramental, sendo muito mais servindo como uma consolidação de dados, do que propriamente como um ERP, como uma ferramenta, como um software de planejamento de demanda. E é óbvio que, né, uma das grandes ideias desse projeto aqui foi tirar um pouco o Excel. Isso é outro ponto que eu sempre deixo claro. A gente nunca vai matar o Excel, tá, pessoal? Assim, não existe ferramenta no mundo que vai tirar 100% do Excel, porque é uma ferramenta importante, é bom fazer, é bom continuar usando. Mas o quanto menos nós dependermos do Excel, mais processual, mais integrados os processos estarão. Então, efetivamente, dentro do nosso ciclo hoje, o que nós estamos desenhando já para os próximos passos é todo o plano estatístico dentro da PayPlan, baseline de planejamento dentro da PayPlan, com poucos ajustes em Excel, todo o ciclo colaborativo das áreas sendo feito na PayPlan, e a reunião de consenso inteiramente também usando a ferramenta da PayPlan. Então, nós não precisamos ficar fazendo números paralelos, alimentando planilhas paralelas, na própria reunião de consenso, até mesmo a parte da simulação financeira, nós estamos integrando com a PayPlan. O consenso industrial, ele continua sendo feito via Excel. Nós não compramos o software ainda, né, da PayPlan, mas vamos lá, vamos ver, vamos maturar esse processo aí e a gente volta a conversar. Mas acho que é super importante a gente discutir esses pontos. E aqui eu trouxe para vocês algumas telas, né, para a gente até acompanhar como que a gente sai, como que a gente vê efetivamente o software. Então, essa é a tela inicial, que quando o usuário entra, ele consegue acessar efetivamente aonde o momento do processo que está, qual tela ele quer acessar.
Ele é super intuitiva, tá? Tô fazendo uma garoto propaganda aqui da PyPleno, mas é verdade, tá? Sem viés. Eu acho que é um processo bem legal aí que a gente teve de construção. Esse chatbot aqui eu achei sensacional, porque é integrado aí com GPTs da vida, que trazem uns diversos recursos e ajudam tanto na etapa de colaboração, quanto dúvidas técnicas que os usuários possam ter. Então, diversas análises que a gente fazia no Excel, como uma relação de sell-in, sell-out, para ver a curva de estoque, que eu mostrei lá anteriormente. A gente consegue fazer essa análise exploratória diretamente na ferramenta, com os diversos níveis, com diversos segmentos. Quando a gente entra para o consenso, a gente consegue ver como que a série histórica está projetando ano a ano, mês a mês, e como nós estamos fechando, né, uma previsão futura. Então a gente percebe, né, que o grupo aqui, esses dados são dados reais, tá? Assim, o grupo vem crescendo. Então até por isso que a gente tinha toda essa questão de trazer maturidade, trazer processos mais robustos. Então a gente consegue ter uma visão muito boa. E aqui a gente percebe que o MAPE agregado aqui está de 8%, né? Um erro muito baixo. E a gente tem certeza que aos poucos a gente vai até melhorar ainda mais o MAPE desagregado no dia a dia. Dentro do processo de colaboração, a tela de colaboração ela ficou muito próxima do Excel. Isso é uma vantagem, porque para mim os usuários estão acostumados a mexer no Excel, e quando a PyPleno monta algo como isso, ela consegue efetivamente trazer similaridade, familiaridade, e fica fácil para o usuário trazer essa construção. Estou falando aqui da PyPleno, pessoal, mas isso serve para qualquer processo que a gente queira montar. Não adianta ter um processo super robusto, uma estatística da NASA, e isso não ser friendly user, não ser amigável para os usuários, porque vai trazer aquele distanciamento efetivamente do nosso processo, do que a gente quer trazer efetivamente as nossas equipes para o dia a dia. E aquele gráfico que eu trouxe para vocês em Excel, a ferramenta já está trazendo efetivamente direto na tela. Então, quando a gente vai colaborando, vai para a reunião de consenso, a gente consegue ter todas as visões unificadas, separadas por canais, e construir efetivamente os gráficos da maneira que efetivamente a gente precisaria montar. Pessoal, passei super rápido, né? Porque eu acho que a ideia também é a gente ter esse tempo aí do Q&A. Reforço aqui o agradecimento ao Durão, ao Henrique. E aí, pessoal, né, quem está assistindo a gente, se ficou com alguma dúvida específica, né, também a gente tem oportunidade aqui, mas também, de qualquer maneira, fico super à disposição aí para a gente conversar mais, me adicionando no LinkedIn, também à disposição para a gente poder falar. E é isso, e obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, Hugo. Obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite. A gente tem aí algumas perguntas, temos alguns minutos ainda, então vamos aproveitar. Estamos aqui em diversas plataformas, LinkedIn, YouTube, mas... Aqui o Ricardo Pereira, por exemplo, está perguntando, Ricardo, processo como governança, se também era feito ou tentado realizar na Bung? Se foi também na Bung, como foi esse processo aí de governança? Se foi tentado realizar, como que foi feito? Esse processo, essa metodologia de pesquisa, a gente não, eu pelo menos não tinha chego a aplicar na Bung, tá? Então, quando eu assumi ali a coordenação, a gerência, era um processo que já estava um tanto quanto maduro, e a gente percebeu que o principal problema na Bung estava muito focado no engajamento de time comercial. Então, a nossa aproximação foi mais realmente no corpo a corpo, na conversa, no entendimento do que gerava valor para as áreas ou não, para poder trazer esse grau de maturidade. Então, esse processo de governança, de pesquisa de maturidade, foi essa experiência minha foi na CRM. Perfeito, perfeito. Temos aqui outra pergunta, Hugo. Quais foram os principais desafios nesse tipo de projetos aí de transformação digital que você já tocou e está tocando na CRM, né? Falando aí um pouco de engajamento das equipes, mudança cultural, de mindset, liderança. Conta um pouquinho, por favor, aí com a gente, como foi a tua experiência. Não, perfeito. Acho que é uma ótima pergunta, Duran. Hoje, até encaixando, né, com outro assunto que está bem em moda, né, inteligência artificial, machine learning, toda empresa fala, etc. Sempre que eu converso com as pessoas sobre isso, eu falo como que está a maturidade da sua base de dados. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu falo, tá? Porque se você não tem uma base de dados madura, qualquer software, por melhor que ele seja a PyPleno, seja o ChatGPT, seja o Gemini, eles são processadores de dados.
tá? Então, por mais que eles tenham inteligências para refinar, etc., se tua base de dados não é confiável, o processo como um todo ele vai ficar mais truncado. Tá? Então, e aí, linkando com a pergunta feita, eu acho que essa foi uma das dificuldades. Tá? Em qualquer momento que eu passei, a gente sempre teve muita dificuldade em conectar as bases e unificar. Porque você tem diversas informações vindo de sistemas diferentes, com nomenclaturas diferentes, muitas vezes com tipo de chave, né, chaveamento, extração diferente. Então, esse foi uma grande dificuldade, e que a gente contou também nesse ponto, nesse processo de transformação, a gente contou com bastante ajuda no sentido de entender isso e facilitar do ponto de vista dos fornecedores, de que é mais simples o fornecedor atuar do que a gente mudar toda a estrutura de uma empresa, tá? Então, essa parte de dados foi muito complexa. E, com certeza, pessoal, a parte cultural. Qualquer mudança gera reatividade, tá? O ser humano, ele é, por natureza, um animal que não gosta de mudanças. Então, assim, nós temos uma reação natural a mudanças. Então, a etapa de mudanças, de mostrar que poder fazer diferente, de poder fazer melhor, poder todo mundo entender que numa mudança a gente vai errado para depois acertar, também é uma etapa bem complexa, tá? Então, eu citaria esses dois grandes desafios, a gestão de dados e toda a parte cultural de gestão de mudança. Perfeito. Obrigado, Hugo. Mais uma pergunta aqui do Yuri. No grupo CRM, o processo com a pipeline tem interação com o time de pricing? Boa, ótima pergunta. Naquele simulador de receita, é a primeira grande interação que a gente tem com o time de pricing, tá? Porque para fazer aquele simulador, a gente precisa de diversos inputs realmente do time de pricing. É o primeiro passo, eu acho que de muitos que a gente ainda vai dar nesse sentido, tá? Legal. E vamos na última aqui, senão a gente vai passar nosso tempo. Carolina Ferreira pergunta, Hugo, durante o processo de implantação da ferramenta, houve a necessidade de, além da mudança de processos, também alterar o perfil de pessoas para executar estas atividades? E, caso positivo, qual o maior desafio enfrentado do ponto de vista responsabilidade gerencial? Essa merecia quase um webinar só para ela, né? Ótima pergunta. Quando a gente faz uma mudança nesse nível, a gente precisa ter muita atenção, né? Se o nosso time também tem esse perfil. Então, cada etapa que você quer transformar, você precisa mapear se as pessoas que estão lá, elas estão preparadas. Quase nunca todo mundo estará preparado para tudo. Então, sempre terá um momento de treinamento, um momento de adaptação. E é importante a gente ter muita certeza que o time está embarcado nesta ideia. O que eu sempre comento é que um dos principais trabalhos do gestor é conseguir extrair os pontos fortes de cada uma pessoa da equipe dela. E aí tentar entender que se a pessoa que está nessa chave no momento agora, na posição, né, dando um exemplo simples, essa pessoa deveria ser a pessoa que vai implementar o sistema. Ela tem esse perfil? Não tem. Ela quer desenvolver este perfil? Quer. Legal, vamos investir nosso tempo enquanto gestor, vamos investir nosso tempo enquanto mentor, para preparar e ajudar esse ponto. Ela não quer investir, ela não quer melhorar nesse ponto. Eu consigo usar a inteligência dela, a expertise dela em outra área, e aí pensar efetivamente nessa melhor estruturação. Porque, efetivamente, quando a gente passa por uma jornada de transformação, os perfis com certeza mudam. Muitas das vezes você vai ter um perfil que é uma pessoa extremamente técnica, análise, que quer ficar planilhando, e você não quer mais que essa pessoa faça isso. Essa pessoa precisa desenvolver relação com o time comercial, relação com o time do trade, precisa desenvolver parte ferramental do software, tudo. Então, você precisa ter muito claro, e conversas, eu acho que conversas transparentes, elas sempre são honestas e retas, né? Eu acho que desse jeito é sempre mais fácil de conversar com o time e ter clareza do que a gente quer seguir daqui em diante. Perfeito. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Hugo. Obrigado a todos os participantes aí. Vamos encerrar por enquanto essa sessão. Já deixamos aqui a próxima data do próximo encontro. Por favor, fiquem ligados por aí. A gente vai ter um segundo encontro onde a gente vai fazer o link entre esse processo de planejamento de demanda e planejamento e gestão de estoque, que é também um assunto bem interessante,
vamos trazer também experiências. Acho que essa troca aqui de experiência foi muito bacana. Hugo, agradeço mais uma vez. Henrique, prazer também compartilhar esse espaço com vocês. E pessoal todo aí, obrigado pela participação. Boa tarde para todos. Obrigado, pessoal.